Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, todos aqueles que nos acompanham em casa, tanto aí pela internet, pelos meios de comunicação. Senhor presidente, eu venho essa noite falar, claro que a pauta principal, acho que em todas as câmaras legislativas do Brasil, é o assunto do Covid-19, do coronavírus. Questão do isolamento, uns a favor do isolamento, outros são contrários ao isolamento, seria o contrário, seria aquele isolamento mais flexível, enfim. É uma situação, como eu já mencionei em uma das minhas falas há 2 semanas atrás, que é uma situação nova, uma situação difícil em todas as tomadas de decisão. Então, é uma coisa que não podemos sequer julgar quem age, né, com prevenção, ou aquele, às vezes, que tentam se omitir, tenta recuar, enfim. É uma coisa que não podemos, enfim, julgar. Assim como também eu peço para aqueles que também não julguem com relação à minha fala dessa noite. Por N razões, porque eu também não sou dono da verdade. Não sou dono da verdade. Mas diante da situação que a gente vê, que estamos conversando com munícipes, a gente está presenciando, eu tenho que falar a nível local, que é Capivari. Uma fala do ministro Mandetta, ele fala que 86% dos municípios não tem casos de Covid-19, não tem casos confirmados, 86%. Porém, tem casos de cidades, né, em torno do Brasil, que não tem nem caso suspeito e se parou a cidade, se parou o comércio, parou a indústria, parou a economia daquela cidade. E isso vai acarretar um prejuízo muito grande para o Brasil, assim como também para aqueles cidadãos de bem, aquela família trabalhadora, aquele autônomo, aquele que depende do seu dia a dia para ganhar seu pão de cada dia. Diante dessas informações, ouvindo especialistas, ouvindo pessoas a favor ao isolamento, aqueles que são contrários, que deveriam ter um isolamento mais flexível, enfim, nós estamos chegando numa situação que tem que se escolher, porque a situação que vai se encontrar após essa pandemia vai ser um prejuízo muito grande. O desemprego, que pode acarretar em grandes problemas de saúde pública, principalmente. De saúde pública. Então, o que eu vejo no caso nosso, Capivari, que o município poderia muito bem adotar as medidas mais flexíveis, liberar as atividades para que as pessoas possam trabalhar. Claro que devemos, as pessoas acima de 60 anos, como é recomendado pelo Ministério da Saúde, fica em isolamento. Aquelas pessoas que têm com saúde frágil, debilitada, tem que ficar em isolamento, as crianças. Mas precisa seguir o rumo da economia, precisa seguir o rumo da vida, do trabalho, porque senão... Claro que, senão o problema vai ser maior após essa situação. Eu vejo da seguinte forma, claro que a prioridade é salvar vidas, sem dúvida nenhuma, mas tem que se trabalhar as duas vertentes, que é a saúde e também a parte econômica, porque vai criar um caos. Aqui em Capivari mesmo, pessoal, já tem empresas demitindo, tem lojas fechando. Nós precisamos agir de alguma forma, e particularmente, eu acho que a responsabilidade não é só questão do governador, como no caso é o prefeito, que faz o decreto, pode muito bem, tem prefeitos
tem prefeitos que estão batendo de contra com o governador. Porque em muitas situações a gente vê que virou politicagem por parte do governo do estado. Assim como também, só para vocês terem uma ideia, aqui em Capivari, teve algumas autoridades que chegaram a abordar um comerciante que ele não podia abrir. Porém, ele questionou: olha, mas não está entrando ninguém aqui, estou tomando todas as minhas medidas, estou tomando todas as minhas precauções, com higienização, enfim, não pode. Aí falou: mas como que você... Aí a pessoa: então fale com fulano de tal. Aí essa pessoa falou com fulano de tal, aí a pessoa continuou com o comércio aberto. É lamentável uma situação dessa. Está ocorrendo isso em Capivari. Estão fazendo política em cima de abrir ou não o comércio. É um absurdo isso. Porque você falou com fulano de tal, político tal, que é pré-candidato a tal, aí pode ficar com o comércio aberto. Aí o fulano lá que está com as portinhas abertas, meia portinha para baixo aberta, não pode trabalhar, tem que trabalhar escondido. Que isso? Aí você pega a live do prefeito, o prefeito com a secretária de saúde, um distante do outro, para demonstrar que há uma separação, que tem que ter o isolamento, porém termina a live, conversa de frente a frente, menos de 1 metro. E aí? Isso é para enganar trouxa? O problema, não estou falando para vocês, o problema existe. As medidas que a prefeitura está tomando, fazendo o hospital de campanha, preparando o hospital de campanha, é válido. Todas as precauções que está sendo feito é válido. Porém, nós precisamos trabalhar as duas áreas, porque nós vamos criar um grande problema com relação ao desemprego. Tem comerciante que depende do seu dia a dia. Tem comerciante que depende do dia para poder girar. Não tem fluxo caixa aí gigantesco para poder fazer virar 15, 20 dias, 1 mês que seja. Infelizmente, está ocorrendo muitas situações aqui em Capivari. E você vê o tipo de isolamento que existe por aí, se for para aplicar o que tem que ser aplicado, está totalmente inadequado. Aí você prejudica uma área e favorece a outras. Que justiça está sendo feita? Qual justiça que está sendo feita com relação a Capivari? Uma área é beneficiada, pode abrir, pode trabalhar, a outra não. Pessoas, nunca pensei na minha vida ver isso, pessoas querendo trabalhar escondido. Nunca vi isso. Repito, o problema existe, que é o vírus. O município, o poder público, está fazendo, está correto, está fazendo toda a parte preventiva. Porém, nós não temos nenhum caso em Capivari, como em 86% dos municípios do Brasil não tem nenhum caso. E está sendo demonstrado pela grande mídia de uma forma monstruosa, deixando a população com medo, com depressão. Eu teve 2 pessoas que eu conversei, que passou no meu comércio, e acabou comentando comigo que a pessoa ela estava com medo, que não sabia o que fazer, com medo de pegar a doença, que chegou até a pensar em se matar, porque ela é uma idosa e mora sozinha. Olha o que pode acarretar essa situação, a depressão. Outra ficou isolada, só escutando ouvindo a televisão, vendo a televisão, assistindo os programas de noticiário, e só notícia de morte, isso, aquilo, tal. A pessoa em casa, ela começou a sentir falta de ar, achando que estava com problema, estava com coronavírus. Estou falando de 2 casos. Então, existe por parte da grande mídia também um alvoroço muito grande. Não sei se é para derrubar o governo, quem é a favor, quem é contra, não importa. Só sei que existem casos também
que o próprio decreto, tem um decreto do governador, morte suspeita para colocar que morreu de coronavírus. E às vezes nem é. Como houve casos aí que nem houve velório. Vereador, tem mais 1 minuto. Já vou concluir, presidente. Que nem houve o velório e aquela pessoa não teve a oportunidade, a família não teve a oportunidade de velar seu ente querido ali, porque estava com suspeita. Depois de 1 semana, 2 semanas, veio o diagnóstico que não tinha. Então, é uma situação difícil. Eu sei que é para os governantes, eu sei que as tomadas de decisões podem ter consequências, porém, eu acho ainda que temos que trabalhar essas duas linhas. Então eu recomendo, uma sugestão ao prefeito para que ele reveja essa questão e vamos flexibilizar a nossa economia, as atividades que precisam continuar, para que não haja desemprego, porque, queira ou não, quem está com cargo público, a responsabilidade vai estar nas suas mãos. O caos, que você de repente vai ter a opção de escolher ou não, está sobre a sua caneta, de decidir o que pode ser feito ou não. Então, eu faria isso, senhor prefeito, desde que atenda todos os critérios sanitários, de higienização, de distanciamento, enfim, fazer tudo o que for possível para prevenção. Porém, a economia precisa andar, porque senão teremos um problema muito maior que o próprio vírus, que vai ser o desemprego, que vai causar a miséria, vai causar a fome, que vai causar a violência. Infelizmente, é uma situação difícil, o vírus está aí, vidas em primeiro lugar, com toda certeza, porém, a parte econômica precisa ser tratada do mesmo jeito. Precisa ser tratado também paralelo, em conjunto, para que nós não venhamos ver a nossa nação em um caos, ou melhor, nosso município de Capivari no caos. Então, prefeito, vamos tomar outras medidas, vamos salvar os empregos do capivariano e assim como também vamos salvar as vidas, fazendo todo o trabalho de prevenção, tudo aquilo que o Ministério da Saúde recomenda, a OMS, enfim, toda a parte preventiva. Mas precisamos cuidar dos empregos do capivariano. É isso que eu tenho a dizer, presidente. Boa noite a todos.